especial, a Eli Nayara. Nayara, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Agradeço pela oportunidade, por esse momento tão precioso, né, de vir aqui poder falar um pouco, né, do que Deus colocou no meu coração. Gratidão. Glória a Deus. Maravilhosa. Ela é uma bênção, né? Conheci há pouco tempo, mas a gente já se conectou, porque eu sou assim, né, gente? E eu amo já a sua vida, você é uma bênção, a família dela é uma bênção. Está aqui com seu esposo, suas filhas maravilhosas, são amigas das meninas também. Muito feliz de você estar aqui. Eu tenho certeza, Deus tem uma palavra para o seu coração. Fica aí até o final e já manda para alguém, né? A gente está aí transmitindo ao vivo pela TV Shalom, pela BMC, e no YouTube, no Facebook. Acompanha e Deus vai falar com você. Vamos orar para que o Senhor... Já coloca aí diante do Senhor aquilo que está no seu coração, né? O que você... As suas gratidões, aquilo que você tem de desafio hoje, apresenta para o Senhor, porque enquanto a gente está aqui, Deus também está aí, né? O mesmo Deus que está aqui, Ele também está aí para falar com você, para quebrantar seu coração, para trazer uma resposta através da mensagem, para trazer cura para sua alma, força para o seu coração nessa caminhada que a gente sabe que é bem desafiadora. Então, vamos orar juntos, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade, por estarmos aqui diante da Tua presença, porque nós nada somos, Pai, sem Ti. Nós nada podemos fazer. Então, Senhor, nós cremos que o Senhor está na frente, está conduzindo, Pai, tem estado conosco. E mais uma vez vai ser assim, Senhor. Nós cremos, nós convidamos o Senhor, Pai, para fazer... Deus, o Teu querer, a Tua vontade. Tua serva está aqui, usa ela, meu Pai. Abençoa a vida dela, sua família, seus projetos, seus sonhos, o seu ministério, Pai. Sua saúde, em nome de Jesus. Que ela seja uma ferramenta, um instrumento para vidas que estão nos acompanhando nessa noite. Vidas que estão sedentas. Vidas que estão muitas vezes desanimadas. Estão querendo... procurando, pedindo uma resposta do Senhor. Pai, o Senhor é Deus que faz, Senhor. Continua fazendo nessa noite. Nós te agradecemos pela honra de poder te servir, de poder ser um canal de bênção na vida de pessoas, Senhor. Fica à vontade. Esse programa é teu, o Senhor sabe, Senhor. O Senhor tem a legalidade. Espírito Santo faz o teu querer em nós e através de nós, Senhor. Joga por terra as barreiras, os impedimentos, e que o seu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Então eu vou agora, vou deixar ela falar. Deus abençoe, fica conosco até o fim. E o Senhor tem algo para o seu coração. Fica à vontade, deixa Amém, Deus te usar, minha amiga. Amém, amém. E vamos lá falar mais do amor do Senhor. O que o Senhor tem para falar nessa noite? E quando eu recebi o convite, eu falei, Senhor, o que eu vou falar naquela rádio? E o Espírito Santo, ele soprou no meu coração de uma forma muito clara. Muitas pessoas têm se perdido por causa dessa palavra. Quantas pessoas têm deixado de viver o que o Senhor chamou para viver por causa dessa palavra aqui? E a palavra está no livro de Provérbios 23, 7, que fala assim: porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. E uma pergunta que eu já faço para você aqui nessa noite é: como é que você se vê quando está diante do espelho? Como é que você se vê quando está você sozinha? Essa pergunta eu faço primeiramente. Essa pergunta, ela é muito forte, porque tem pessoas que ela está focada e quando ela se vê, ela não se vê com aquela pessoa que Deus escolheu para ela ser, mas ela olha o seu passado, ela olha as suas tristezas, ela olha a sua decepção, aquilo que ela viveu e que machucou, e ali ela está paralisada. E quando veio essa pergunta, é o momento de você parar e você dizer assim, peraí, como é que eu estou me vendo? No livro de Números 13, quando Moisés, ele mandou alguns espias, 12 espias, para ir visitar a terra de Canaã. E lá observar a terra. Lá foram os 12, ficaram 40 dias naquela cidade, naquele local.
E eles voltaram, né, passaram 40 dias e ele veio com uma resposta. Eu vou dar uma pausa aqui. E eu vou perguntar novamente, como é que você se vê? Porque tem pessoas que estão paralisadas, sem avançar, porque tem olhado o passado, tem olhado as dores que passou. E aí você pode falar assim, Nayara, porque você não me conhece, você não sabe o que eu vivi, não sabe das minhas lutas, das minhas decepções, você não me conhece, Nayara, para você falar isso. E aí eu vou trazer nesse livro de Números 13, que fala aqui, quando ele foi lá, os espias foram visitar a terra de Canaã. E eles observaram a terra e eles voltaram depois de 40 dias com a resposta. E a resposta, eu não vou ler o livro todo, mas eu vou falar aqui umas passagens bem claras, que traz a resposta. E você vai me dizer depois, ou vai fazer algum comentário, como é que você se vê. E eles voltaram e vieram até Moisés e Arão. Está aqui no livro 13, Números 13, no versículo 26 em diante, que fala assim: E vieram até Moisés e Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. E lhe deram informações a toda a congregação e lhe mostraram os frutos da terra. E contaram e disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente lá mana leite e mel. A terra era maravilhosa, a terra tinha frutos, a terra era perfeita. E aí, além disso, ele falou: todavia é forte o povo que habita na terra. Ele falou tudo o que aconteceu na terra. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Ele detalhou o que ele viu naquele lugar. Ele foi muito detalhista no que ele viu naquele lugar. Mas teve uma palavra-chave. Duas visões que eu vou seguir aqui adiante. Caleb, ele levantou, calou a boca de todo mundo e falou assim, no livro de Números 13, aí já está no número 30, que fala assim: Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuímos a terra, porque somos capazes de conquistá-lo. Olha o que Caleb falou. Ele falou que era uma cidade, era um local que estava pronto, o local tinha os desafios, mas que estavam preparados para subir naquele lugar e tomar posse daquele local. E aí vieram os outros que estavam também com ele. Caleb, ele falou: para tudo, estamos prontos, vamos tomar conta da terra, estamos prontos para ir adiante. E aí os outros falaram, olha o que eles falaram. Olha o que eles falaram. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que havia examinado, e disseram: a terra pelo qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos não são homens de grande estatura, são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos, era o quê? Aos próprios olhos dele, o quê? Como gafanhoto. Ele tinha uma visão. Esses outros espias, eles tinham uma visão. Caleb tinha uma visão positiva sobre aquele lugar. Ainda que ele encontrou desafios, mas ele falou assim: estamos prontos para avançar. E os outros espias, ele viu os gigantes como um desafio para eles. E além disso, ele olhou, ele viu eles como gafanhoto, e ele também viu e disse: assim éramos aos seus olhos também, como um gafanhoto. Ele se viu fraco. Ele se viu
que não era possível. Duas pessoas, dois grupos, que foram para o mesmo lugar, mas com visão diferente. E aí eu já faço a pergunta para você. Como é que Deus te vê? Você se vê de uma forma. Esses espias, eles se viram de uma forma que ele não podia. Caleb, ele viu que ele podia e que era possível possuir aquela terra. E quantos de nós, muitas vezes, paramos no meio do caminho porque colocamos rótulos em nós mesmos? E eu quero dizer para você nessa noite, que você olhar para você, você encontra sim, porque Deus te vê como algo especial. Você não veio neste mundo à toa. Deus, ele tem um propósito. E além disso, eu venho para você e falo assim: Esther. Esther era uma menina órfã, era uma menina que não tinha um direcionamento, uma menina que tinha de tudo para dar errado, mas ela se posicionou. E ela assumiu a identidade dela, quem ela era em Cristo. E ela virou o quê? Uma rainha. E que fez a diferença no lugar que ela passou. Não vamos muito longe. Débora, a mulher esquecida que estava ali, Deus levantou ela para fazer a diferença. A mulher samaritana, uma mulher cheia de rótulos, uma mulher cheia de mancha. Mas na hora que ela reconheceu Jesus como o Senhor da vida dela, Deus fez. Muitas vezes a gente fica parada naquilo que ficou lá atrás. Mas Deus não olha o seu passado. Ele olha o seu presente e o seu futuro. Ele vai na sua frente. Ele não vai ficar lembrando lá do seu passado, das suas dores. Mas Ele quer nessa noite falar para você assim: filho, filha, levanta. Toma a sua posição de filho amado. Você pode falar assim: Nayara, você sempre foi assim? Não, eu nunca, não era assim. Eu tinha uma identidade que eu não conseguia me ver. Ainda que muita gente falava sobre mim, mas eu não conseguia me enxergar. Mas no dia que eu decidi a virar a chave, foi tudo diferente. Porque o Senhor, Ele faz assim, ó, Ele tira a venda dos nossos olhos, Ele mostra o mundo de possibilidades que a gente tem pela frente e faz a gente avançar. Então, muitas vezes, aquela ferida, aquela dor que você teve no seu passado, ela está te parando. Ela está te paralisando, ela está deixando de você ir para um novo nível que o Senhor te chamou. Talvez seja no seu ministério, talvez seja nos seus negócios, no seu relacionamento. Porque uma pessoa, quando não consegue se ver, gente, é muito sério. Tem pessoas que estão destruindo a sua vida. Ah, mas eu não consigo me relacionar no meu trabalho, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu quero estar longe de tudo e de todos. Porque está mergulhado no passado. Está mergulhado nas suas feridas. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor faz tudo novo. Ele faz tudo novo de novo. Ele transforma, Ele restaura. Ele faz tudo novo. E principalmente quando a gente faz o quê? A gente decide. Eu sempre falo que decisão, ele muda destino. Decisão muda história. Decisão muda tudo na nossa vida. Se eu for contar um pouco da minha história, eu, aos 9 anos de idade, eu repeti de ano, na 4ª série. E ali, eu me senti incapaz. A primeira imagem que eu vi de mim era o quê? Incapaz. Uma burra que não ia alcançar nada. Eu me senti fraca. Porque como é que eu podia? Como é que eu ia viver dali para frente? Ter que repetir, era uma criança. Mas ali gerou um conflito em mim. E eu cresci como? Querendo ser forte. E eu não perco mais, eu não vou ser mais fraca. E assim eu fui criando essas
barreira, esse muro em mim. Porque eu ficava o quê? Na paranoia. Estudando, porque ali virou o meu hiperfoco. Eu estudava. E até então, eu fiquei muito tempo assim, estudando. Chegou num ponto de eu buscar um concurso de nível superior, que hoje a minha profissão é administradora. Eu busquei a maior profissão na minha área com a administradora, que era auditor fiscal da Receita Federal. E eu estudei por muito tempo para auditor fiscal da Receita Federal. Mas por que eu queria fazer isso? Eu não sabia. Tem a palavra que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu comecei a buscar o porquê eu agia assim, porque eu tinha um nível, eu não queria nem mais aquilo para mim, eu não queria estudar mais para concurso, não era aquilo que eu queria, porque eu não me via em uma função pública, ficar ali presa dentro de uma empresa, mas eu ficava estudando para concurso público. Até então, um dia que eu falei: chega, não é isso que vai me dizer o meu destino. O Senhor me chamou para algo maior do que ficar dentro de uma empresa pública, estudando para concurso, para querer provar algo para alguém. Eu queria provar para alguém que eu era capaz. Foi aonde? Foi lá na minha infância, com 9 anos de idade. Mas eu queria provar que eu era capaz. Mas graças a Deus, que o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele tira as vendas dos nossos olhos. Ele nos liberta por inteiro. Porque o propósito dele é maior. O propósito dele na nossa vida é muito grande. Não pense que você veio para essa terra, ainda que você passou pelas suas dificuldades, ainda que você passou pelas suas provações. Ele te chamou para algo maior. Ele te chamou para avançar. Ele te vê de uma forma preciosa, de uma forma especial. É assim que ele te vê. E ainda tem um detalhe: ele te chama pelo nome. Ele te conhece o seu profundo, o seu íntimo. Talvez você esteja agora te perguntando: meu Deus, mas como é que eu faço para fazer tudo isso? Como é que eu faço para mudar a minha história? Como é que eu faço para fazer tudo diferente? Porque eu tenho perdido, eu tenho quebrado a cara. O que é que eu faço, meu Deus? Primeiramente, eu te convido a você se examinar. Olha para dentro de você. Eu gosto muito de usar papel, caderno, anota, traz o registro, traz clareza daquilo que você sente, dê nomes para o seu sentimento, aquilo que você não alcançou, porque você age dessa forma. Porque muitas vezes a ciência fala, a neurociência fala, que o nosso cérebro, ele é o quê? Ele armazena informações. Mas se eu disser para você que você consegue controlar o seu cérebro, você consegue mudar o que está ali, programado há muito tempo na sua mente para você, falar assim: não, eu não consigo. Você tem como reprogramar a sua mente. Você tem como reprogramar e dar um novo significado para a sua história. Mas o novo significado só vai acontecer se você decidir. Ninguém vai mudar você, ninguém vai mudar a sua história, mas é você mesmo que muda a sua história. É você que faz tudo novo, é você que decide a dar o passo. Então, quando eu busquei essa informação na minha vida, foi tudo diferente. Foi tudo diferente. Então, não sou perfeita, mas hoje eu me vejo como filha. Eu me via antigamente como uma função, como um cargo, mas hoje eu me vejo como filha amada de Deus. E é assim que Ele nos vê como filhos escolhidos para um propósito. Por isso que fala que a nossa mente, ela é um campo de batalha. A nossa mente, ela está ali o tempo todo, trazendo memórias, palavras, coisas que foram lançadas sobre você, ao seu respeito, na sua vida, o que você está vivendo no seu trabalho. A mente fica o tempo todo trabalhando, é um campo de batalha. Ela está o tempo todo trazendo você para a parte mais desafiadora, como os espias. Ele não viu como uma oportunidade de avançar a terra, de alcançar aquele lugar. Mas ele viu que era um grande desafio e que eles não estavam prontos. Foram duas situações, duas pessoas que foram para o mesmo lugar, mas com visão diferente. Então, quando você muda a sua visão, quando você muda a sua história,
porque é você. Sou eu que mudo, sou eu que decido. Sou eu que decido ressignificar a minha dor do passado, daquilo que eu vivi ali presa, sofrendo, me sentindo incapaz. Eu falar em público, gente, eu vim falar em público. Estava me paralisando, me paralisava, porque eu não falava em público. E eu vejo como é que Deus é maravilhoso. Ele muda a história. Ele faz tudo novo. Imagine se eu tivesse calada. Imagine se eu tivesse calado e me paralisasse por causa daquela derrota que eu tive no 4º ano. Eu voltei mais forte. Eu voltei mais firme. E reconheci que tem horas que vai ser necessário. Tem algumas perdas que é necessário. Mas para aprendizado. Mas não para parar. Então, como é que você se vê? Depois deste momento que eu trouxe aqui. Como é que você se vê hoje? Depois dessa palavra. Olha para você agora. Deus, Ele te vê como filho, como filha escolhida. Então, nesse convite para você nesta noite, é você olhar para você e falar assim: eu posso todas as coisas em Ti, Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Ele venceu o mundo. Ele foi na nossa frente. E Ele deu tudo isso para nós. Para a gente acessar. Tem pessoas que pararam. Porque tiveram medo. Não foram além. Porque ficou com medo das críticas. Ficou com medo de não dar certo. Mas algo só vai dar certo para você se você for. Se você avançar. E se não der certo, tenta novamente. Até quando? Até se tornar. Até acontecer. Porque muitas vezes está pertinho para acontecer. O seu resultado está bem perto, está bem próximo da sua vitória, mas você está ali. Mas eu não vou, porque alguém vai falar de mim. Ei, ninguém joga pedra em árvore que não está dando fruto. Ninguém joga pedra em árvore que não está dando fruto. Se está falando, vai assim mesmo. Porque está te vendo. Porque está observando você. Ah, mas está falando que eu estou fazendo assim. Vai assim mesmo. Porque o Senhor chamou você para coisas maiores. Ele não chamou você para ficar olhando lá o seu passado. Eu costumo falar que o passado ele serve apenas de uma biblioteca. Eu consulto. Eu não vou lá no meu passado para visitar nada. Você consegue ir? Eu não consigo. Eu vou, olho lá, se aquilo ali não foi bom para mim. Nossa, ali eu aprendi. E ali eu faço o quê? Eu avanço. Então, nesta noite, o meu convite para você é: avance. Avante. Largue as mochilas. Pegue tudo aquilo que está te paralisando, sabe? As culpas, as dores, as mentiras que foram lançadas sobre você e você acreditou como verdade. Ei, é tempo de você pegar essa mochila, essas bagagens, essas coisinhas que estão nessa mochila que você está carregando e que você não precisa carregar. Se eu falar para você que você pode pegar essa mochila, tirar das suas costas, colocar no chão e falar assim: não faz sentido eu carregar. Obrigada, porque até aqui eu cheguei. Obrigada por tudo isso que eu vivi. Dores, momentos de alegrias, palavras que foram... Obrigada. Me tornou essa pessoa. Mas hoje eu decido viver aquilo que o Senhor me chamou para ser. Porque Deus, Ele fez a gente perfeito. A palavra de Deus fala que somos imagem e semelhança dEle. Se somos imagem e semelhança do Criador, Ele não criou a gente de qualquer jeito. Ele fez a criação perfeita, mais perfeita, porque somos imagem e semelhança dEle. Então, pegue esses rótulos que foram lançados sobre a sua vida, as palavras que foram lançadas sobre a sua vida, e fala assim: eu posso tudo naquele que me fortalece.
Eu posso tudo em ti, Jesus. Porque Ele segura na sua mão. Ele olha para você. Ele não larga, Ele não desiste. Pessoas podem até desistir. Pessoas podem até falar coisas sobre você. Mas Ele não fala mal de você. Ele olha para você. Ele te levanta nesta noite. E faz tudo novo. Então se alegre. Se alegre. Se alegre. Porque o Senhor Ele faz. Ele transforma. Assim como olhou a visão de Caleb. Caleb poderia dizer dos gigantes. Ele poderia falar de tudo. Porque estava todo mundo no mesmo lugar. Mas com visão diferente. Então, o primeiro passo você dá. E busca. Busca, porque quando a gente busca o conhecimento, nesse livro aqui, ó, esse livro milenar, ele tem resposta para tudo, gente. Esse livro milenar, o que a ciência fala hoje, esse livro fala há anos. Ele fala de transformação, de mudança de mente, de decisões. Eu contei algumas mulheres, algumas pessoas que decidiram mudar a vida. Assim pode acontecer com cada um de nós. Foram mulheres improváveis. Esther era improvável. A mulher samaritana, ela é improvável. Ela não tinha nem, aos olhos humanos, era impossível. Mas Deus fez. Deus faz. Ele é e sempre Ele fará. Então, olha para dentro de você. Se examine. Pegue as mochilas. Você não precisa carregar mais. Porque o Senhor, Ele tem uma nova história para a sua vida. Ele te vê de uma forma especial, porque Ele venceu o mundo. Ele transforma a mente. E não era como é que eu faço isso? É todos os dias. Você trazer novas palavras para você. Ah, o que você falava que não podia, você fala, eu posso. O que eu não tenho coragem, eu tenho medo, eu sou corajosa. Ah, eu sou fraca, eu sou forte. É trazer novas palavras para você. Não existe no poder da palavra? Quando Deus criou ali, eu vou no livro de Gênesis, quando o Senhor, Ele lançou, Ele criou o mundo, Ele fez o quê? Foi o quê? Na palavra, a palavra liberada. E muitas vezes a gente está trazendo maldição para a nossa vida, porque a gente está declarando palavras de maldição, porque eu sou fraca, que eu sou fracassado. Ei! Jesus fala, você pode tudo. Então começa a lançar palavras de bênção sobre sua vida. Palavras que te faz avançar. Se aquilo que você estava fazendo não estava dando certo, começa a fazer dessa forma. É o simples. Ah, até aqui todo dia eu reclamava, todo dia eu falava isso sobre mim. E se eu mudar a minha comunicação? Se eu falar algo diferente, como é que vai ser? É você acordar todos os dias e olhar no espelho e você falar assim, nossa, obrigada, Senhor, pela essa criatura perfeita que o Senhor me formou. E eu estou pronta. Todos os dias, quando eu levanto, ainda sair da cama, eu falo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tu sabes que eu nada sei, eu nada sou, mas eu dependo de Ti. Aqui está a minha vida. E Ele faz. Porque a dependência está nele. Eu posso ter todo o conhecimento, mas se eu não tiver Ele como meu guia, como meu Senhor, para direcionar, nada vale. Então, faz isso. O Senhor, Ele está querendo algo novo em você. Mas Ele não vai fazer se você não permitir. Então, eu peço ao Senhor que Ele visite a sua casa, Ele visite você agora neste momento. Fale com Ele, abra o coração,
Meu amigo Espírito Santo, tu tem liberdade nesse momento, meu amigo Espírito Santo. Visita vidas, Senhor, visita vidas, Pai. Aqueles que estão parados por causa de alguma palavra, Pai, que ali fez com que ele parasse, com que ele desistisse, Senhor. Pai, olha para essas vidas, Pai, por essas almas que estão feridas, Pai. Grandes projetos o Senhor tem para cada um deles, mas parou porque falou alguma coisa, porque foi criticado. Meu amigo Espírito Santo, visita casas, visita corações feridos nesta noite. Liberta, traz alegria, traz clareza, Pai. Traz aquilo, Pai, tudo aquilo que eles ainda não enxergaram, Pai. Que o Senhor possa dar visão, Pai. Tira as vendas dos olhos, Pai. Tudo aquilo que impede do teu povo, Pai, viver aquilo que o Senhor chamou, Senhor. Tu tem liberdade, meu amigo Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é, porque o Senhor faz, porque o Senhor é tudo para nós. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Glória a Deus, que bênção. Gente, que palavra, estou aqui impactada. E eu estava aqui pensando, né, que quando o inimigo ele quer atacar uma pessoa, ele não ataca assim a gente, atitudes, não, ele ataca realmente dentro, né? E aí eu até abri a Bíblia aqui, ó, em Mateus 4:3, o diabo foi em Jesus e ele falou: se tu és o Filho de Deus. Ou seja, foi atacar o quê? A identidade que você falou. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ou seja, se Satanás fez isso com Jesus, né? O que ele não faz na vida das pessoas? De trazer essa dúvida, de trazer esse medo, de trazer essa insegurança na identidade, né? Naquilo que a pessoa é em Deus, né? Porque o Senhor, e quando a Nayara estava falando aqui, eu fiquei pensando, né? Às vezes a pessoa se sente fraca, desanimada, desamparada, abandonada, e tem um monte de coisa. Mas em Deus nós somos mais que vencedores, né? Em Deus. Então, o Senhor, achei linda essa mensagem, poderosa, tremenda, né? Deus te abençoe por trazer uma mensagem dessa de reflexão e realmente a forma como a gente se vê. É interessante que a forma como você se vê é a forma como você vai viver. É fato. Mas a Nayara trouxe uma coisa que é real. Se você consegue mudar a visão que você tem de você mesma, você muda a sua vida, sua história. E com Deus a gente pode tudo isso, né? Pode todas as coisas. Com Deus, você se acha fraco, Ele te fortalece, Ele te sustenta. Tudo que já foi falado aqui, né? Tão tremendo. E tem umas coisas assim, né? Quando você se acha incapaz, geralmente o que acontece? Você para no meio do caminho. Trava, né? Desculpa, não prossegue, né? Quando você se vê como um rejeitado, um coitadinho, como vai ser a sua reação? Você vai buscar a aprovação das pessoas. Buscar ser visto, buscar ser aprovado, buscar ser aplaudido. Então, tudo como a pessoa está se vendo dentro, ela vai mostrar de alguma forma, né? Com as atitudes. Tremenda essa palavra. Agora, que o Senhor te abençoe, né? Continue te usando poderosamente. É muito forte isso. E pessoas paradas por causa disso mesmo. E como dessa forma como a pessoa vê, e que a gente vê, né, muitas pessoas paradas com grande potencial. Então. E como? Por causa desses rótulos. Já estava na porta para acontecer a bênção, né, a ter o sucesso. E ali, por causa de uma palavra que foi lançada, ela deixou de fazer, acreditou. Porque é uma verdade, né? É a mentira disfarçada de uma verdade que a pessoa passa a acreditar e ali pronto. E para mudar aquela palavra que foi lançada, ela tem que se enxergar, né? Tem que olhar para ela, né? Não, peraí, eu não sou essa que está falando sobre mim, mas eu posso, né? E o resultado da pessoa só vai seguir em frente de acordo com como você está se vendo. Você tem tudo, você tem um potencial, você tem capacidade, você tem tudo. Mas a forma como você está se vendo é o limite que você está lidando. Porque se você não acredita que você é capaz, você não vai. Não vai. Não avança, não né? Avança, e enquanto você estava falando, fica vindo aqui ao meu coração, né? Que esse limite, que às vezes até assim, as pessoas dão em nós quando lançam uma palavra sobre a nossa vida,
Tipo, na escola mesmo, você falou da escola, você se sentiu assim, mas às vezes terceiros, né, amigos na escola, na faculdade, na sua vida adulta, colocam rótulos em nós e a gente cresce acreditando que nós somos aquilo. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, também há essa virada de chave, né, essa transformação. Mas olha, de verdade, tem gente que está com Jesus e mesmo assim, então nem sempre é só, não é que Jesus não é suficiente, tá? Explicar aqui para você que está assistindo. Jesus ele é suficiente para mudar, para transformar, para curar feridas, mas tem pessoas que estão dentro da igreja, no sentido, servindo a Deus, andando com Deus, conhecendo a palavra, mas elas têm muitas feridas lá do passado que não foram curadas, não foram tratadas, não busca socorro, não busca ajuda e vai caminhando com Deus, mas com feridas. E aí apresenta para o Senhor de maneira assim, superficial. Eu achei muito interessante a Nayara falar, dê nome. Coloque nome naquilo, na sua ferida, na sua dor, na sua dificuldade, coloque nome. Porque quando você coloca nome, por exemplo, é medo. Você vai buscar a cura para você, por esse medo. Não, agora eu sou corajosa, vai dar certo, Deus está comigo. Então, quando você coloca nome, é mais fácil de trazer a consciência mesmo, né? De você entender, você mesma, entender o que você está vivendo, entender o que você está sentindo para você se curar. Buscar ajuda, que seja, né? E aí eu vejo, assim, na Bíblia, você falou de algumas mulheres, agora vai falar de alguns homens, Gideão, né? Quando o Senhor chamou ele, ele falava, não, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor das tribos. Tipo assim, quem sou eu? Eu não vou conseguir, não vai dar certo. E Deus falando, não, vai nessa força, porque eu sou contigo. Então Deus estava imputando, né, implantando na mente de Gideão, não, vai dar certo, porque eu vou estar contigo. Então, assim é Deus conosco. Muitas vezes a gente está com medo, mas o Senhor é conosco. Jeremias, né, também. Jeremias 1. Lá no capítulo 1, o Senhor fala com ele, né? Ainda quando ele era criança. E ele fala, não, Senhor, eu não sei nem falar, eu sou uma criança. Quem sou eu, né? Moisés, o Senhor me traz aqui a lembrança. Moisés também. Quando Deus falou com Moisés lá na sarça ardente, né? Não sei nem falar. Ou seja, são rótulos que nós, na nossa trajetória, na nossa vida, a gente acredita que vive, que é aquilo ali. E é a forma como a gente vive, como a gente acredita. Só que aí Deus chega para mudar a história. Deus chega para falar, não, mas eu tenho algo muito grande. Eu não tenho esse limite para a sua vida. Eu tenho vidas para você alcançar, projetos para você realizar, sonhos para serem conquistados, né? Então, e Deus vem e te dá essa, digamos assim, como é que eu vou dizer? Esse combustível, né, para você avançar. Como ele falou com o Gideão, não, você é um varão valoroso. Ah, eu sou o menor. Não, você é um varão valoroso. Jeremias, né? Eu sou uma criança. Ele falou, não, aonde eu te enviar, você vai, né? O que eu colocar na sua boca, você vai falar. Ou seja, não digas eu sou uma criança, né? Deus falou. E depois ele disse isso. Porque eu te escolhi no ventre da sua mãe. Então, assim, a gente podia trazer vários exemplos da Bíblia. Moisés também, né? Não, você vai. Foi você que eu escolhi. E assim foi. Porque aí quando Deus ele falou e a pessoa acreditou, porque às vezes Deus está falando, por isso que eu falei o negócio da igreja, às vezes tem pessoas caminhando com Deus, Deus está falando, Deus está trazendo aqui a Nayara para trazer uma mensagem dessa poderosa, e às vezes você já serve a Deus, já está na presença, Deus já está falando com você na sua caminhada, mas mesmo assim o medo, é tão forte essa insegurança, né, o acreditar que não vai dar certo, que você não confia. Porque ou você acredita e vai, ou você não confia e fica parado. Como você falou, tem gente que tem projetos grandes, né, de Deus na sua vida, mas está paralisado, está estagnado. Por quê? Porque a pessoa não acredita em si, não acredita que vai dar certo. Se Gideão não acreditasse, não tinha vencido lá, né? Deus trabalhou por ele. Se Jeremias não tivesse acreditado, não tinha sido essa obra linda, Moisés e Esté e Débora, como você trouxe. Então, assim, nós precisamos acreditar e lançar outra palavra, né, contra esse pensamento. Não é fácil, gente. É fácil? Não é. É um desafio. Mas é um trabalho também. Eu vejo que assim, é um trabalho diário ali. Você fala, não, eu sou forte. Igual você falou, sou corajosa, eu sou forte, vai dar certo. Porque o mais fácil é você falar o que você está vendo. Mais fácil, né, Nayara? Mais fácil. Você trouxe uma palavra e no meio, nossa, eu vejo o que paralisa muita gente é o orgulho. Né? De reconhecer mesmo, né, que precisa de mudança. Eu já tentei de todas as formas, mas muitas vezes o orgulho, ele paralisa também. Sim. São dois fatores que ele paralisa, o orgulho e a falta de perdão. Né? Essas duas são palavras que andam juntas. Verdade.
Ah, eu não tenho humildade. Ah, não, eu não vou mudar, tá bom assim, né? E é isso que a gente vê muito no meio da igreja, né? Por isso que tá lendo, tá vivendo, mas tem um orgulho ali que está infiltrado. E eu digo, quem é o orgulho? É o diabo, gente. Ele foi separado, ele foi excluído. Então, gente, esse orgulho, eu dou um conselho. Se tem orgulhoso aqui ouvindo, sempre tem. Se tem algum orgulhoso, ó, pega esse orgulho, como folha de papel, ó, amassa, joga no lixo. Porque o orgulho, ele só faz te parar. É verdade. Talvez você não tenha avançado, porque tem um orgulho aí. Que ele está disfarçado de zona de conforto. Que ele está disfarçado, sabe? Tá bom aqui para mim, eu não tenho nada a mudar. E aquele que diz que não tem nada a mudar e que não precisa mudar, o Senhor recolhe, porque você já está pronto. Né? Tá perfeito. Então, esse orgulho, ele paralisa. E tem outra coisa, a falta de perdão. Tem pessoas que estão no meio, né, da própria igreja, muitas vezes com falta de perdão. E aí eu quero deixar uma coisa bem clara sobre o perdão, que o perdão não é para o outro, mas é para você. Porque tem pessoas que estão ali, ó, naquele círculo, ó, sofrendo, porque aquela pessoa te machucou, te feriu, falou palavras que te machucou, te abandonou, te rejeitou. E ali você está ali, ó, magoada, sofrendo. O perdão é para você. Nunca vai ser para o outro, mas para você. Então, orgulho e a falta de perdão. Quer ser livre? Libera o perdão. Porque você está preso àquela pessoa, você está preso ao passado. Perdoa o seu passado. O passado te tornou quem você é, te fez chegar até aqui. Ó, perdoa e avança. E esse orgulho, busca o conhecimento. Busca, se examina, né? Olha para dentro de você, o que eu preciso mudar? Com muita humildade, né? Com muita verdade. Olhar para você, assim, o que eu preciso mudar? Pô, até aqui hoje eu não consegui isso. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? O que está me parando? O que está me travando? E aí você pega o papel, anota, dá os nomes e aí você consegue. Então é extraordinário. Quando você pega essas duas chaves, pega o orgulho, amassa, joga no lixo e liberar o perdão. Isso é um assunto para a próxima, porque o perdão ele é profundo, né? É curar a ferida. Aquela ferida que está aberta, o perdão ele fecha a ferida. Ele cura a ferida. Então, quando você decide a fazer isso, é libertador. E você está falando algo aqui, que é uma palavra que ela falou, né? Decisão. Não é emoção. Não, gente, ó, perdão, amor, não é emoção. Ah, eu sentimento, eu sinto que... Não, é uma decisão. Eu decido, por exemplo, Jesus, Deus. A Bíblia não diz que Deus se emocionou, não. Ele amou o mundo, ele decidiu amar, ele decidiu perdoar, ele decidiu reconciliar. Então, ele enviou o seu filho, João 3,16, né? Então, é uma decisão o amor e é uma decisão o perdão. Não é emoção. Ela falou a palavra decisão e eu queria trazer essa como uma chave assim para você tomar atenção. Ah, eu vou ver se eu sinto de perdoar. Não tem sentido de perdoar. É você pensar, não, eu quero ser livre. E para você ser livre no reino espiritual, na sua vida, tem que passar por isso. Tem que, assim como Deus nos perdoa. É fácil, gente? Não é. Porque tem gente que fere a nossa alma de tal maneira que para você perdoar, você fala, meu Deus, né? Como? Mas aí você, como a Nayara falou, você não vai perdoar por causa que a pessoa... eu quero me reconciliar, ou eu quero... enfim, ela merece. Você vai perdoar para você ser livre. Para você entender, não, eu não quero guardar isso. Eu vou perdoar, eu vou liberar no reino espiritual, deixar Deus trabalhar na vida da pessoa. Porque às vezes você perdoa e a pessoa continua sendo ruim, às vezes. Uma pessoa que é ruim. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que são, digamos assim, sem querer. A pessoa fez e te magoou, feriu de uma forma profunda. E tem coisas que é ruindade mesmo. A pessoa tem uma ruindade, um caráter, né, distorcido, ruim. E às vezes você fala, eu vou perdoar, mas a pessoa não vai mudar. Você não tem controle sobre isso. Nem eu. A gente não tem controle sobre o outro. Por isso que foi bem, né, se trouxe de uma forma muito explicativa no sentido, é sobre você, não é sobre o outro.
Se eu for pensar em perdoar pelo outro, a gente não perdoa ninguém. Porque você não tem controle de transformar pessoas, de mudar a mente, de mudar como ela vai agir com outra pessoa, não. Mas você tem controle sobre o seu coração. Não, eu vou perdoar. É uma decisão. Eu quero, porque eu quero ficar livre, eu quero que Deus... Porque Deus, se veio o perdão assim, a gente tem que liberar o perdão assim, né? Deus mandou, enviou seu Filho, nos perdoou dos nossos pecados, né? Não era nem pra gente estar aqui. Então hoje a gente também faz a mesma coisa. A gente perdoa e segue a vida. Ah, eu vou perdoar, eu gosto de falar do perdão, por isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou perdoar e vou sentar na mesa de novo, tomar café de novo. Às vezes sim, às vezes não. Tem pessoas que você nunca mais vai sentar na mesa com ela. Tem pessoas que talvez haja uma reconciliação. E isso depende da situação, da circunstância, como foi, quem é a pessoa, o que aconteceu e do restaurar de Deus. Porque é um restaurar. A decisão é sua, mas há um restaurar de Deus nos corações, né? Então tem horas que você não perdoa e nunca mais você vai sentar numa mesa com essa pessoa. Ah, então não perdoou. Perdoou, gente. O coração está limpo, está livre, não quer o mal, quer o bem, mas não há mais comunhão entre aquelas pessoas, né? Enfim, então isso tudo depende da situação. Não dá pra gente colocar aqui, não, é sempre vai perdoar e sentar na mesa, ou sempre vai perdoar e nunca mais ver. Não, depende da circunstância, da situação. Então achei muito interessante falar sobre decisão, né? Porque tudo é uma decisão. Até o que você trouxe sobre identidade é uma decisão. Porque você pode ficar aí como coitadinho, numa autocomiseração, né? Ah, aos céus, à terra, coitado de mim, não deu certo na minha vida, eu sempre sou rejeitado. Ou você pode falar, não, para com isso. Você olhar no espelho e falar, não, eu até fui isso, mas agora não. Eu decido, de novo, eu quero trazer a decisão. Eu decido ser uma pessoa forte, uma pessoa que tem bom ânimo, uma pessoa que anda segundo a palavra, né? Ter fé, confiar, enfim, é uma decisão. Tudo é uma decisão. Decisão de quem? Nossa, né? E é individual, né, Nayara? Individual. Eu não posso decidir por você, você não pode decidir por mim, a gente não pode decidir pelos nossos familiares, é uma decisão individual. Então, eu amei o tema, eu amo falar sobre identidade, perdão, porque são coisas que, se a gente não consertar na vida, a gente não anda. Não anda. Se a gente não consertar assim, né? Não entender quem nós somos, não entender o que o Senhor nos chamou para fazer, não entender as feridas do nosso coração, da nossa alma, não vai fluir. Nós vamos passar a vida inteira andando em círculos. Né, Nayara? É profundo, né? É tremendo. E quando a gente vai para o autoconhecimento, é liberta. Por isso Então, estou aqui, né? liberta, A gente vai... liberta. Vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena. É uma benção. E é isso, gente. Que pena que tem que acabar, né? A gente já está caminhando aqui para o fim. E eu tenho certeza que essa palavra foi bem explicativa, bem de ensino. Eu gosto de mensagem, todo tipo de mensagem, mas a mensagem que traz clareza, ela liberta. Porque se você entender isso e colocar em prática na sua vida de hoje, a partir dessa mensagem que você escutar para frente, ela consegue ser diferente. Mas porque o problema é, como a gente disse, às vezes você ouve uma mensagem dessa, uma palavra, um direcionamento, o que fazer, instrução, né? Mas, ai, que preguiça de mudar. Porque é desgastante. No primeiro momento é uma luta, né, da sua carne ali, porque você sempre pensou de uma forma e agora você vai ter que virar a chavinha. Como ela falou do cérebro, você vai ter que virar a chavinha. Não, agora é uma nova história, um novo tempo. E se você quer viver uma nova história, um novo tempo, você precisa virar essa chave aí na sua mente, né, Nayara? É verdade. E aí é isso. Fala aí as suas considerações finais para a gente encerrar. Se você pudesse falar em 2 minutinhos aí tudo que você já falou, resumir, o que você falaria para as pessoas? Eu falo para você que decisão, ele vai mudar o seu destino. Ninguém vai fazer o que você precisa fazer. Isso. Tem um livre-arbítrio. O Senhor deixou para cada um de nós. E é esse livre-arbítrio que vai fazer você acessar o que o Senhor te chamou para realizar aqui nessa terra. Avante. O Senhor te chamou para coisas maiores. Não é o seu passado, mas é o seu presente e o seu futuro que vai te tornar essa pessoa que o Senhor te chamou. Então, avante e não olhe para o seu passado. Lembra da mulher de Ló? Meu Deus, forte. A mulher de Ló, ela olhou para trás. E
é uma palavra que é muito forte. Ela olhou o quê? Para o passado. E o Senhor está te chamando hoje para você viver o seu presente e o seu futuro. Não queira estar que nem essa mulher de Ló. Trouxe maldição para aquela mulher. Olha o que ela se transformou. Decisão vai mudar o seu destino, vai mudar a sua história. E é esse convite que eu faço para você hoje. Decida. Não é o seu passado, mas é o seu presente e o seu futuro. Tudo novo Ele faz. Glória a Deus. Gente, estamos acabando então o programa. Foi uma bênção. Falamos sobre identidade, sobre perdão, sobre decisão, sobre, Esther, a mulher samaritana. Foi tanta gente que foi falado aqui, né? A Nayara trouxe uma palavra tremenda, falou sobre Números 13, Provérbios. Se você chegou agora no final, assiste tudo, envia para alguém, para um familiar. Gente, isso aqui, todo mundo da terra tem que ouvir essa mensagem, porque é uma mensagem que transforma a sua vida. É uma mensagem que muda o seu destino. Então faça esse papel agora. Você que assistiu, que Deus falou com você, que você sentiu assim, meu Deus, lembrou de alguém, envia para essa pessoa. Envia, porque tenho certeza que você vai ajudar alguém que você ama, que você gosta muito, que você quer bem. E obrigada, Nayara. Nossa, que palavra tremenda. Obrigada mesmo, viu? Foi maravilhoso. Foi abençoador. Falou muito comigo também. Que a gente também precisa, né? Tá sempre analisando, meu Deus, quem eu sou, né? Foi a pergunta que ela fez no início aqui. Quem eu sou? Quem eu penso que eu sou? Na verdade, quem eu penso que eu sou, né? Porque quem nós somos filhas amadas de Deus, né? Preciosas, escolhidas, chamadas. Mas quem eu penso que eu sou, né? Então, às vezes, a gente tem que estar sempre se avaliando. Falou muito comigo também. Então, Deus continue te usando muito, né? Nessa terra aí, nessa caminhada, nessa jornada. Foi tremenda a palavra. Gratidão. Foi um prazer ter você aqui. Uma Muito alegria. Foi muito bom. Gratidão mesmo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Esse trabalho lindo de transbordar na vida de pessoas. Amém. Muito grata. Amém. Gente, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até a semana que vem. Que o Senhor fique aí bradando no seu coração, né? Ardendo aí essa mensagem no seu. O Espírito Santo é quem completa a boa obra na sua vida. Então, a mensagem foi, né, de uma maneira clara, de uma maneira forte, de uma maneira profunda. Agora Deus, o Espírito de Deus, vai continuar falando ao seu coração no decorrer desses dias, dos próximos dias. O que você precisa mudar, o que precisa acontecer para você viver esse extraordinário que o Senhor tem para você. Viu? Que Deus abençoe. Então, eu não vou orar de novo, porque ela já orou. Que o Senhor abençoe você, sua casa. E até a semana que vem, quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui de novo. Que Deus